Sabe, no nosso dia a dia digital, existe uma tecnologia praticamente invisível que garante a segurança de quase tudo que a gente faz, desde as nossas senhas até as transações financeiras. Ela funciona como uma espécie de impressão digital para os dados e hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas o que é uma função hash. E para entender isso de verdade, nosso papo vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o que de fato é um hash? Depois, por que ele é comparado a uma impressão digital? Vamos ver também onde usamos isso o tempo todo, por que alguns tipos são mais seguros que outros e, por fim, como essa ideia sustenta tecnologias supermodernas como blockchain. Bom, tudo isso começa com uma pergunta muito fundamental sobre confiança no universo digital. Pensa comigo, quando você baixa um programa, assina um contrato digital ou simplesmente faz login no site, como a gente pode saber que a informação que chegou é exatamente a mesma que foi enviada, sem nenhuma alteraçãozinha no meio do caminho? A resposta para essa pergunta está na função hash. De um jeito bem simples, é um cálculo matemático que pega qualquer tipo de dado, pode ser um texto, uma foto, um programa inteiro, e o resume em um código, uma sequência de letras e números que tem sempre um tamanho fixo, padronizado. A melhor maneira de imaginar um hash é realmente como a impressão digital de um arquivo. Do mesmo jeito que cada pessoa tem uma digital única, cada pedacinho de dado digital gera um hash que é praticamente exclusivo dele. Ok, mas o que torna essa impressão digital eletrônica tão poderosa e, principalmente, tão confiável? São basicamente 3 características quase mágicas. Primeiro, o processo é unidirecional, ou seja, é uma via de mão única. É super fácil gerar o hash a partir de um dado, mas é impossível fazer o caminho de volta. Segundo, o tamanho é sempre fixo. Não importa se o arquivo original é um documento de uma página ou um filme de 2 horas, o hash gerado vai ter sempre o mesmo comprimento. E terceiro, que talvez seja o mais importante, a sensibilidade. Qualquer mudancinha, por menor que seja no arquivo original, já gera um hash totalmente diferente. E aqui tem um ponto importante para não confundir. Hashing não é a mesma coisa que criptografia. Pensa assim, criptografia é como trancar algo num cofre. Você tranca, mas depois pode usar a chave para abrir e pegar o objeto de volta. É um caminho de ida e volta. Já o hashing é um caminho só de ida. A analogia clássica é como transformar uma vaca no hambúrguer. Não tem como fazer o hambúrguer virar vaca de novo. Para a gente ter uma ideia real dessa sensibilidade, vamos ver na prática o tal do efeito avalanche. Aqui na tela, a gente tem uma frase e o hash correspondente a ela, gerado com um algoritmo chamado MD5. Guarda bem esse código aí. Agora, olha só, a gente adicionou apenas um único ponto final na frase. E veja o resultado? O hash novo não tem absolutamente nada a ver com o anterior. É completamente diferente. Essa mudança drástica, imprevisível, é o que garante a integridade dos dados. Certo, a teoria é bem interessante, mas onde é que a gente usa isso na vida real? A resposta é simples. Em praticamente todos os lugares, o tempo todo. Quando você cria uma senha em um site, por exemplo, ele não guarda a sua senha de verdade. O que ele faz é calcular o hash dela e armazenar só esse código. Aí, quando você vai fazer login, o site pega a senha que você digitou, calcula o hash na hora e compara com o que está guardado. Se os 2 hashes baterem, pronto, acesso liberado. Isso quer dizer que mesmo que um hacker consiga invadir o banco de dados, ele não vai conseguir encontrar sua senha, só um monte de código que não serve para nada. Você já deve ter reparado que alguns sites de download, principalmente de programas, colocam um código estranho junto com o arquivo. Aquilo ali é o hash, também conhecido como checksum. Depois de baixar o arquivo, você pode usar uma ferramentinha simples para calcular o hash dele no seu próprio computador. Se o resultado for idêntico ao que o site publicou, pode ficar tranquilo, o arquivo é original e não foi corrompido no caminho. Até as assinaturas digitais dependem do hash. Pensa bem, criptografar um documento inteiro seria um processo lento e pesado. Então o que o sistema faz? Ele cria um hash do documento, que é um resumo perfeito dele. É esse hash que é criptografado com a chave privada de quem está assinando. Isso garante 2 coisas, que o documento não foi alterado e também a identidade de quem assinou. Acontece que, como toda a tecnologia de segurança, os algoritmos de hash também precisam evoluir com o tempo. Eles não são todos iguais. A maior fraqueza que um algoritmo de hash pode ter é o que a gente chama de colisão. Isso acontece quando 2 arquivos completamente diferentes acabam, por uma infeliz coincidência, gerando o mesmo hash. Num algoritmo bom, a chance disso acontecer é astronômica, quase impossível. Mas em algoritmos mais antigos, essa vulnerabilidade pode ser um problemão. E essa tabela aqui
mostra bem essa evolução. Algoritmos mais antigos, como o MD5 e o SHA-1, que estão aí na parte de cima, hoje são considerados obsoletos. Por quê? Porque já descobriram formas de criar colisões de propósito com eles. Por isso que o padrão atual que a gente vê lá embaixo é o SHA-256. Ele é muito mais robusto e seguro contra esses tipos de ataque. E para dar um reforço extra na segurança das senhas, os sistemas modernos usam uma técnica chamada salting. É como se eles colocassem um tempero, um dado aleatório e único em cada senha antes de calcular o hash. Isso garante que, mesmo que duas pessoas tenham a mesmíssima senha, os hashes guardados no banco de dados vão ser totalmente diferentes. Para fechar o nosso papo, vamos ver como o hash é a espinha dorsal de uma das tecnologias mais faladas dos últimos tempos, o blockchain. Então, imagine o blockchain como uma corrente formada por vários blocos, e cada bloco guarda um conjunto de informações. A grande sacada está aqui. Cada bloco novo não guarda só os seus próprios dados. Ele também guarda a impressão digital, ou seja, o hash, do bloco que veio exatamente antes dele. O resultado disso é uma corrente totalmente interligada, quase como se fosse um DNA digital. Se alguém tentar alterar qualquer informação num bloco lá do passado, o hash daquele bloco vai mudar. E como o bloco seguinte depende do hash do anterior, ele também vai se tornar inválido, e o próximo também, e assim por diante, quebrando a corrente inteira. É exatamente isso que faz o blockchain ser tão seguro e, na prática, a prova de alteração. Como diz a AbiCrypto, essa combinação do hash para garantir a integridade dos dados, com outros processos, como a mineração para garantir a segurança, é o que sustenta a confiança e permite que redes descentralizadas funcionem sem precisar de um chefe ou intermediário. Então, da próxima vez que você baixar o arquivo, fizer um login ou ouvir falar de blockchain, vai lembrar dessa pecinha fundamental que trabalha em silêncio para proteger o nosso mundo digital. E a reflexão que fica é: com a tecnologia avançando tão rápido, como a gente garante que as nossas impressões digitais continuem sempre seguras?